A superação é um assunto sempre importante, porque todos passam por momentos de dor e a dor é uma das formas de termos aprendizado. A dor faz a pessoa amadurecer quando a pessoa passa pela dor, mas não se revolta. Quando suas lágrimas não são expressão de revolta contra Deus, contra as outras pessoas, mas na hora da dor, a pessoa pergunta para Deus, para Jesus, o que eu preciso aprender com esta situação? Momentos de dor são de vários tipos. Na Bíblia, nós ouvimos falar de palavras como desertos, vales, ouvimos falar de expressões como espinhos, usam-se muitas metáforas, principalmente nos salmos, e eles estão tentando retratar coisas que estão atrapalhando a caminhada, que estão trazendo sofrimento. E há muitas pessoas maravilhosas hoje na internet ajudando gente que está sofrendo, que precisa de apoio psicológico, precisa de apoio espiritual. E existem pastores que são também psicólogos que estão ajudando muitas pessoas. Por exemplo, a pastora e psicóloga Elizabeth Pimentel, que tem vários vídeos gravados sobre essa questão de dependência emocional, questões de depressão, da autoimagem, da autoestima, coisas muito necessárias para todo mundo aprender. Sempre tem alguma coisa ali que vai contribuir para o crescimento e para a superação. Falar de resiliência também é muito importante, porque depois da dor a pessoa precisa se refazer. E quanto mais rápido ela se refaz, melhor, porque ela fica mais pronta, mais livre para as próximas etapas, porque é sempre um crescimento. Tem muito mais de Deus para nós. Na caminhada cristã, tem sempre mais de Deus. Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno e Deus tem sempre muito para nós. Do nosso coração podem fluir rios de águas vivas, porque o manancial de Deus é assim tremendo, é maravilhoso, é muito expressivo, muito grande para nós. E nós não devemos estacionar, nós não devemos estar acomodados com a seguinte situação: parei, já aprendi tudo, já sei tudo, ninguém precisa me explicar mais nada. Não devemos pensar isso, porque nós temos muito a aprender com o outro. O isolamento faz muito mal. E quando nós achamos que já sabemos tudo, principalmente quando a crítica está muito forte, tudo está criticando, cuidado. Vê crítica em tudo, tudo é motivo para criticar, cuidado. Há uma história de uma pessoa que chegou à casa de alguém e viu uma fruteira, ali estavam os frutos, e a pessoa falou que eram muito mal feitos. E o dono daquela casa falou: mas são todos naturais, são todas, essas frutas são verdadeiras. Então a pessoa às vezes está criticando uma coisa que ela nem tem conhecimento para criticar, mas é o hábito, se torna um hábito, ou melhor, um hábito ruim, vamos dizer assim. O hábito de criticar, de estar sempre colocando defeito, de sempre olhar com os olhos negativos para as coisas dos outros. E tem gente que faz isso consigo mesmo também. Está sempre olhando pelo lado negativo, sempre se criticando, colocando que o outro
tem tudo de melhor e essa pessoa não tem nada, queria ter o que o outro tem, mas não percebe o quanto de bom, de maravilhoso ela tem, quantas possibilidades, quantas qualidades, quantas virtudes, qualidades boas ela tem. Então, passando pelo processo da dor, vamos entender que a dor vem para todos. A dor vem para todos. Vamos nos lembrar daquela passagem bíblica que diz assim, que um homem construiu uma casa sobre a rocha, ele foi prudente, e o outro construiu uma casa sobre a areia. E a tempestade veio. A tempestade veio para os dois, para o que construiu a casa sobre a rocha e para o que construiu a casa sobre a areia. A tempestade não veio só para o que construiu a casa sobre a areia, veio para o que construiu a casa sobre a rocha também. A diferença é que aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele estava mais fortalecido para não ser abalado. A rocha é Jesus Cristo. A rocha é a verdade de Jesus. A rocha são os valores das verdades eternas de Jesus que estão na Bíblia, esse livro que é inspirado por Deus, de Gênesis até Apocalipse. É inspirado por Deus. O Espírito Santo inspirou a Bíblia, ele mesmo interpreta e nos lembra do que precisamos lembrar da Bíblia na hora em que precisamos. Então, há muitas pessoas que vão falar coisas diferentes. Cada um tem o direito de falar o que pensa, o que acha, o que aprendeu, mas eu tenho comprovado na minha vida, vou falar sobre isso daqui a pouco, como a palavra de Deus é viva e eficaz, como a Bíblia é libertadora, como a Bíblia é Deus falando conosco. Então, a rocha é Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu posso ter várias maneiras de conhecer Jesus, mas eu preciso também ler a Bíblia, porque a verdade está na palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou aqui e se deu em sacrifício naquela cruz para salvação. E Jesus, ele se revela muito, muito tremendamente através da palavra, através da Bíblia. Nós vamos lendo a Bíblia e vamos compreendendo coisas. A palavra se revela, é revelada. Não ficamos presos à letra, mas o Espírito Santo, ele vai revelando para nós, vivificando toda aquela palavra. Então, vamos compreendendo tudo que está escrito e aquilo que está escrito, aquela verdade, vai agindo em nós até acontecer um novo nascimento. Então, vamos nos tornando uma nova criatura e as coisas que já passaram, que ficam para trás, como Paulo falou, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. O alvo é Jesus. Vai adiante, prossegue seguindo Jesus. Então, há um novo nascimento. Como Jesus falou para Nicodemos, tanto conhecimento, Nicodemos, mas é preciso nascer de novo. O reino de Deus, ele se discerne espiritualmente. E Deus fala que o reino de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus diz isso. Nós precisamos estar com a vida que a gente leva condizente com os valores do céu, a juntar tesouros no céu. Porque buscando primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E também
essa vida aqui, ela é passageira. A nossa verdadeira pátria é a espiritual, aquele lugar que Jesus tem preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a dor passa e aquele que construiu sua casa sobre a rocha, ele vai superar os momentos de crise, de tempestade, de dor, ele vai estar firme, firme na rocha que é Jesus. Então precisamos ser prudentes. Como é construir a casa sobre a rocha? Dá trabalho. Construir sobre a areia é mais rápido, mas não tem garantia. Construir a casa sobre a rocha dá muito trabalho. Leva mais tempo, porém temos firmeza, porque essa rocha na Bíblia são os valores de Jesus, o fruto do Espírito Santo, como nos explica a Bíblia nos explica em Gálatas, um texto muito conhecido por todos, que sempre temos que estar ali visitando aquela palavra novamente, regando o que já sabemos, sempre voltando a ser lembrados do que já sabemos, para ficarmos bem avivados e não esfriarmos na fé. Então, o momento de dor vem para todos. E, como eu falei, existem ajudas de psicólogos, pastores, pessoas aptas a ajudar, médicos, no caso da depressão, da ansiedade, síndrome de pânico e outras coisas, outras questões de dor emocional que eu estou falando, né? Mais de dor emocional, ou até mesmo no caso do problema da enfermidade, que também mexe com o emocional, é uma coisa que está interligada, e várias são as ferramentas que podem nos ajudar a superar momentos de dor, momentos de provação. Várias são as ferramentas. Mas eu gostaria de aqui lembrar algumas que eu precisei para sair dos meus grandes momentos de dor. Foram muitos, não foram poucos, foram demorados, muitos deles, mas eu precisei dar passos e precisei fazer certos movimentos para sair do momento de dor. Primeiro a gente precisa lembrar que eu vou pegar um exemplo da natureza que é algo simples e nos ajuda a refletir. Lembrar que existe a questão do tempo. Por exemplo, na natureza nós observamos quando a lagarta se transforma numa borboleta. Um fenômeno interessante. Antes da lagarta se transformar numa borboleta, ela passa por um casulo. Ela fica ali quietinha, naquele lugar escuro, sem poder fazer nada, sem poder se mexer direito. Ela fica parada. E se alguém pegar aquele casulo e abrir com a mão, não vai adiantar, porque não completou o processo de amadurecimento para formar as asas para que ela possa voar. Então não pode abrir antes do tempo. É preciso dar tempo ao tempo naquele caso. Outro exemplo da natureza é a flor. A flor, a gente não abre a flor com a mão. Ela precisa desabrochar. Ela precisa se abrir sozinha. Tem o tempo. Então, muitas vezes na hora da dor, a gente pensa assim, está demorando, estou demorando nessa dor. Por que está tão difícil de passar essa dor? Então, a gente percebe que tem coisas que passam rápido, de dor, de problema, de enfermidade, e tem coisas que demoram mais porque estão num processo.
Em Lucas 4,39, Jesus, inclinando-se para a sogra de Pedro, e outro evangelho vai tratar que ele tocou na sogra de Pedro. O fato é que ela imediatamente se levantou na hora e passou ainda a trabalhar, começou a ficar útil a todos que estavam ao seu redor. Estava grata, começou a servir as pessoas, foi imediatamente ao toque de Jesus. Mas Jesus está vendo tudo o que acontece, os olhos de Deus estão sobre todos e tudo. Até os fios de nossos cabelos estão contados. Não cai a folha de uma árvore sem que Jesus saiba. Jesus tem ciência de tudo. E nós pensamos na hora da dor, por que estamos no momento de dor, que parece que não vai passar. A impressão que dá é quando vai dormir, a pessoa vai dormir e pensa, como que eu vou conseguir acordar amanhã e botar meus pés no chão e tornar a viver? Dá um problema de ansiedade tão grande que parece que dá uma desesperança junto e começa aquele sistema emocional a ficar tumultuado, e grande é essa dor emocional e muitas vezes incompreendida. É grande a dor emocional e muitas vezes incompreendida. Pessoas passando por dor emocional, tentando conversar com outras pessoas e não sendo compreendidas. Às vezes quer ter acesso a um psicólogo, a alguém que possa ajudar e não encontra, não tem às vezes recurso financeiro para frequentar o psicólogo, não tem acesso a alguma ajuda na igreja que frequenta. Pode acontecer, mas sempre aparece alguém para ajudar. Basta pedir, basta procurar, não cansar de pedir, não cansar de procurar, porque pode no primeiro momento não encontrar essa ajuda, esse socorro, mas bate a porta, vai lá, vai pedindo, vai orando, pedindo a Deus para trazer essas pessoas ajudadoras, pedindo a Deus que coloque no nosso caminho pessoas que vão nos ajudar, porque Ele coloca. Nós precisamos orar, porque Jesus traz essas pessoas para nos ajudarem. E quando nós, mesmo assim, está demorando a passar, nos lembrarmos que existe, às vezes, uma questão de tempo, de processo. Mas então, na hora que eu estou no processo de dor, eu tenho que ficar ali parada, sofrendo, não fazer nada, só porque tem um tempo? Não. Diferente dos exemplos que eu trouxe da natureza, do casulo, da flor que desabrocha, isso foi apenas para entender que existe um tempo de construir casa sobre a rocha, estar fazendo isso, esse movimento o tempo todo. Existe o tempo de esperar a superação, mas enquanto esse tempo acontece, nós temos que fazer movimentos e dar passos, coisas que nos ajude a passar os dias de maneira agradável, de maneira boa e de maneira frutífera, porque nós podemos nos ajudar. Quando alguém começa a parar de se ajudar, a parar de fazer os movimentos, pode complicar e complicar e complicar, e a desesperança ficar tão grande que a pessoa começa a não conseguir olhar para o futuro e achar que não tem mais jeito para ela. E perder o prazer de viver, perder o prazer pelas coisas que antes tinha prazer, e chegar ao ponto de ter pensamentos contra a própria vida, no sentido de querer não viver mais.
Isso é fato e tem acontecido muito. Eu ouvi um pastor pregando sobre as estatísticas, sobre a quantidade de suicídios que tem acontecido e que ocorre entre pessoas muito jovens. E eu fiquei assim, meu Deus, nosso Deus, como fazer para ajudar essas pessoas? E eu ouvi um vídeo da Ana Paula Valadão falando sobre o suicídio, para as pessoas não desistirem da própria vida. Ela ali argumentou muito bem sobre isso, para as pessoas não desistirem da própria vida, para não fazerem nada contra si mesmas, porque há esperança, é preciso acreditar. E quantas vezes alguém está muito mal e não consegue ser entendido, não consegue ser compreendido, e precisa ser, porque a pessoa que está sofrendo dores emocionais, só ela sabe o que ela está passando, dentro da mente, dentro do coração, dentro do campo emocional dela. Só a pessoa sabe o que ela tem enfrentado. Vai dormir, tem pesadelos, dorme mal, acorda mal, não consegue ter paz durante o dia. E é muito simples chegar e falar, porque vive no pecado, é porque isso, porque aquilo, e dá um monte de justificativas, muitas vezes até julgando e criticando mesmo. Mas se nós soubéssemos o, sabe, o infinito de misericórdia que Deus possui, e ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se nós entendêssemos o coração de Jesus, o quanto que tem de misericórdia, nós ouviríamos menos discursos duros e trataríamos as pessoas que estão errando, sim, mas todos erram, todos pecam, mas tem pessoas que estão, vamos dizer assim, aprisionadas, aprisionadas mesmo a, a vícios, a situações que trazem muito sofrimento, a situações de pecado que realmente traz uma separação, não consegue sentir a presença de Deus mais. Mas e a misericórdia? Vamos deixar de amar essas pessoas, vamos deixar de dar toda assistência, de dar compreensão? Qual o tamanho da nossa misericórdia? Será que nós entendemos a proporção da misericórdia de Deus? Será que nós compreendemos na Bíblia a compaixão de Jesus e por quem ele tinha compaixão? Há um relato na Bíblia que fala que de Madalena saíram 7 demônios. Aí muitos vão falar do que significa o número 7 na Bíblia, não importa quantos saíram, se saiu um, se saíram vários. Aquela mulher fez uma atitude que Jesus falou, onde for pregado o evangelho, vão se lembrar dela. E aí falaram, mas para que gastar coisas preciosas que poderiam ser doadas? Ela não ouviu essas pessoas, ela olhou somente para Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele falou com ela, para ela ir falar com os outros discípulos. Ela foi a mensageira da cruz e da ressurreição. Ela foi a mensageira da redenção, da ressurreição de Jesus. Ela foi escolhida, mulher, e era extremamente pecadora, a ponto de quem estava assistindo quando ela entrou para falar com Jesus na reunião, falar assim, se ele soubesse quem essa mulher é, não falaria com ela. E muito pelo contrário, ele exaltou, vamos dizer assim, ele valorizou, melhor dizendo, aquela mulher. E depois ele falou para ela, Maria, e ela respondeu, Rabone, pelo nome dela. Ela entendeu que era Jesus. Ela entendeu que ele ressuscitou, que ele está vivo. Estava vivo, e eu estou falando está porque ele continua vivo.
e sempre vai estar. Então, os discípulos nem acreditaram muito nela, nem deram muito crédito, mas Jesus valorizou ela e ela só olhava para isso. Ela não olhava para quem está falando o quê, olhava para Jesus. Então, quando a gente fala de dor, são muitos aspectos, são muitas situações e existem vários vídeos gravados. Eu mesma já assisti a vários em momentos de dor. Eu estava sozinha e eu precisava conversar com alguém, às vezes não tinha com quem conversar, as pessoas estavam ocupadas, não era o tempo todo que podiam me dar atenção e eu usava a internet, porque a internet é como uma faca, você pode usar para matar alguém ou para fazer comida, cortar legumes, é um instrumento, a internet é um instrumento, usa para o bem ou para o mal, e quantas coisas boas eu achei na internet. Pastores falando, Andréa Vargas falando sobre dependência emocional, outros pastores falando sobre perdão, como Hernandes Dias Lopes. Estou citando algumas pessoas que eu ouvi, mas eu ouvi várias. Pastor Jucimar Ramos falando sobre codependência, sobre cura da alma, cura emocional, e tantos outros pastores. Eu não vou citar todos os nomes porque não daria tempo, mas tanta gente, Nívia Soares e tantos outros pastores de igrejas menores, quando o pastor Adonias Júnior pregou sobre a ofensa, que quando a gente se sente ofendido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar por quem ofendeu. Isso liberta da dor, isso traz paz, isso traz uma um senso de valor para nós, porque quando a gente se sente ofendido, a gente se sente achatado. E quando a gente ora pela pessoa, a gente sente que a gente também erra com os outros. A gente, se não erra agora, já errou no passado. A gente também precisa de misericórdia. A gente também precisa de perdão. E várias são as justificativas por que precisamos perdoar e orar por aqueles que nos perseguem, caluniam, ofendem. Eu fiz algumas anotações porque falar sobre a dor é algo que precisa de muito tempo e é um assunto muito amplo. Então eu pontuei, eu separei algumas coisas que nos meus momentos de dor eu fiz para poder sair de cima de uma cama, sair do estado de inércia, para sair do estado de paralisia que me encontrava espiritualmente falando, e porque a dor era muito grande, estava no processo de aprendizado, estava, enfim, passando realmente por momentos de sofrimento. E como fui muito ajudada através de pessoas que deram seu testemunho, quero compartilhar algumas coisas que para mim foram muito preciosas, muito valiosas, para que eu conseguisse sair dessa situação de dor e conseguir me reerguer. Então, em primeiro lugar, eu comecei a tirar todos os julgamentos. Eu comecei também a entender que por mais que o Senhor estivesse tratando comigo e eu estivesse descendo na casa do oleiro e Deus me moldando, por mais que eu entendesse isso, eu precisava entender também uma coisa. Vou fazer uma comparação. Quando alguém pisa num caco de vidro, não fica ali com o caco de vidro no pé. Vai tirar o caco de vidro imediatamente e vai cuidar do ferimento. Então, se a pessoa está com alguma dor, algum problema, ela tem que se livrar dela, tem que se livrar do problema, porque
a tendência de muitas pessoas é pensar, não, tem que passar mesmo, faz parte, é assim mesmo. E eu percebi com muitas pessoas que me ajudaram e vídeos que eu assisti, eu fui percebendo que a gente tem que orar sem cessar, e a Bíblia me ensinou que quando temos uma situação adversa, nós podemos clamar a Jesus e ele vem nos socorrer. Não é porque estamos no momento da dor, do deserto, do vale, seja uma provação, seja uma tristeza profunda provocada por algum motivo, seja uma falta de recurso interno para lidar com qualquer situação que seja, que aparece e não sabemos como resolver, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a pergunta, Jesus é a solução, Jesus é a resposta. E ter me fixado em Jesus, ter mantido os olhos fitos em Jesus, fez com que eu não naufragasse. Como Pedro, quando andou sobre as águas para encontrar Jesus, ele parou de olhar para Jesus, vamos dizer assim, como se olhasse para a situação, para a circunstância, para os ventos fortes, para o mar agitado,